a obra redentora da graça, ela realmente age na minha vida em momentos como esse. Porque se eu não tiver, de fato, a presença de Deus baseado na escolha consciente que eu fiz, racional, mas principalmente também espiritual, da fé no Senhor Jesus Cristo, essas situações elas vão nos colocar à prova. E para mim, quando a gente vê as pessoas esquecendo o seu propósito como igreja, como cristão, como uma nova criatura, é porque não entenderam o que é o renunciar a si mesmo, o negar-se a si mesmo, né? O carregar a cruz e seguir Jesus. Porque quando a gente entende isso, bom, aí eu vou começar a aplicar aquilo que nós conhecemos como as disciplinas espirituais. O devocional, a prática do jejum, a oração constante. Era nisso que a igreja crescia. Atos capítulo 2, 42, a Bíblia diz assim, que a igreja crescia e se fortalecia em 4 pilares. A doutrina apostólica, que é a palavra, os ensinamentos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Vocês já me perguntaram, qual que é o segredo para a igreja prosperar? Cara, é os 4 pilares. Sim. Tem um quinto ainda, que é o 43, que diz assim, e neles havia temor. Gente, se eu quero desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor, se eu quero realmente viver o propósito pelo qual o Senhor me chamou, para mim, quando eu interpreto a palavra de Deus, esses 4 pilares têm que ser a base que sustenta toda a minha vida espiritual. Toda. Porque é isso que vai me desenvolver a intimidade. É isso que vai me levar, de fato, a eu reconhecer que eu sou dependente do Senhor. É isso que vai me levar a ter, talvez, revelações e visões que eu jamais imaginei ter. Né? E a Bíblia, nós temos exemplos bíblicos de homens que sonharam, sonhos de Deus, tiveram visões, que foram levantados como profetas do Senhor, né? Para transmitir uma palavra, seja ela de exortação, seja ela de esperança, de ânimo. Né? Mas eu me maravilho muito, por exemplo, com o exemplo do apóstolo João, que foi o único homem que morreu de morte natural, que não foi martirizado, né? E que recebeu de Deus a revelação das últimas coisas. Eu entendo que Deus poderia ter escolhido qualquer um. Só que por que João foi escolhido? Quando nós olhamos a biografia de João, quando nós olhamos o Evangelho de João, as cartas de João, e vemos a forma como ele se posicionava diante da dependência de Deus e pela intimidade que ele tinha ao Senhor, eu creio que foi por isso que Deus escolheu a ele. Então, a partir do momento que eu entendo que a minha vida de intimidade com o Senhor, ela é uma busca diária constante através das disciplinas espirituais, eu posso viver coisas sobrenaturais que nunca antes eu tinha vivido. E é isso que eu creio. É isso que eu procuro colocar em prática dia após dia na minha vida. Cara, se eu quero viver o sobrenatural, eu tenho que deixar de fazer as coisas natural. Se eu quero enxergar de fato Deus de uma outra perspectiva, Cristo de uma outra perspectiva, né, eu tenho que viver de outra forma. E aí não é graça barata, aí não é um evangelho motivacional, aí não é algo que vai me bater, me dar um tapinha nas costas. Não, cara, eu preciso entender que essa caminhada ela é árdua. E aí, ser cristão é para os fortes. De fato é. Cara, nós precisamos entender de fato que nós somos pessoas separadas por Senhor, mas que isso vai exigir de nós algo que talvez a gente nunca fez. Mas tu acha que, tu citou a questão das disciplinas espirituais, e acho que já é o segundo, né, convidado que comenta na questão de disciplina espiritual. Tu acha que hoje a cristandade brasileira está vivendo mais emoções do que, de fato, essa prática de disciplinas espirituais no dia a dia? As igrejas estão tão fast food, assim, né, apresentando tanta coisa para gerar emoção, gerar lágrima, gerar uma experiência, mas, na verdade, estão cada vez mais longe de Cristo porque não há essa prática espiritual, não há, de forma geral, gente, sempre falando de forma geral, né, tem as exceções, não há uma pregação clara da palavra, não há uma busca de fato pela oração, pelo jejum, por se apresentar diante dos senhores e se apresentar como servo. Simplesmente eu estou lá porque eu preciso receber uma bênção, eu preciso de dinheiro, eu preciso de cura, eu preciso de alguma coisa, e aí a emoção me toca, mas de fato eu não estou vivendo essa vida de disciplina espiritual. Eu acredito que sim. Tem você falava agora, eu lembrei, tem uma imagenzinha no Instagram, aí, no Facebook, enfim. Tem lá uma fila de gente. Quem quer culto de libertação? Tá lá a fila de gente. Quem quer culto de ensino? Cara, tem 1, 2, 3 pessoas. Né? Ou quase zero. Tá? Por quê? Porque,
Cara, se eu falar aqui, se eu perguntar pra qualquer pessoa aqui, quem não gostaria de ganhar mais dinheiro? Quem não gostaria de ter prosperidade? Quem não gostaria de ter uma vida melhor? Todo mundo. Isso também é bíblico. Entendeu? Deus quer que a gente prospere. Deus quer que a gente alcance coisas melhores. Né? Só que aí eu volto nesse ponto. Cara, eu quero, mas eu tenho que entender que existe um preço também para ser pago quanto a isso. E o fato das pessoas talvez se sentirem tão confortáveis em aceitar uma palavra, né, que venha mexer com aquilo que realmente eu preciso, né, parte de novo para mim do ponto do quanto eu tenho me dedicado, né, a me render à graça salvadora, pelas disciplinas. Porque assim, as pessoas falam, chego no culto domingo à noite, cara, queria tanto que Deus falasse comigo hoje, queria que tanto que Deus me desse uma palavra, né, direto ao meu coração. Hoje eu tô participando da denominação Batista Nacional, mas minha vida toda foi dentro da Assembleia de Deus, e eu sou prova, assim, de receber de Deus profetas entregando mensagem pra gente, assim, cara, só eu e Deus sabia o que era. E Deus se cumprindo hoje na minha vida, né? Só que a gente tem esse sentimento, esse desejo, eu queria tanto que Deus falasse comigo hoje no culto frente. E aí, isso agora eu tô generalizando mesmo, tá? Não é separando algo mas assim. Cara, o quanto de fato eu me dediquei a estudar a palavra, a ler a Bíblia durante uma semana. O quanto eu busquei isso. Porque se eu creio que Deus fala, a palavra dele é a própria verdade. Então ele pode falar comigo todo dia. Billy Graham dizia, né? A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então assim, cara, todas as respostas que eu preciso estão ali. Quando a gente vê uma mornidão dentro das igrejas, né, e o fato das igrejas talvez elas crescerem num percentual assustador momentâneo, eu tenho para mim que é essa falta de orientação, essa falta de ensinamento com relação à prática dessas disciplinas. E aí eu pergunto, cara, por que a igreja não se interessa pelo ensino da palavra? Você pode ver, isso é geral. Pega qualquer denominação religiosa, qualquer uma. Se nós confrontar e botar, cara, tem culto de libertação, tem culto disso, tem culto do resgate, tem culto... E quando você chama para um culto de ensino, a minoria vai. E essa deveria ser, talvez, a maior reunião da membresia da igreja. Porque é nessas horas que eu vou ser confrontado pelo que a palavra diz. A palavra de Deus, ela gera duas coisas em nós: conforto e confronto. Paulo vai falar na primeira carta dos Coríntios, quando ele fala lá, capítulo 13, sobre o amor como dom supremo, no verso 11 ele diz assim, no verso 12 ele diz assim, antes eu via como um espelho, agora eu vejo como um espelho, mas em breve vou ver face a face. Cara, quando eu olho o espelho, que é a palavra de Deus, só vai ter duas coisas: ou eu vou ser confortado para momentos de angústia, para momentos de dificuldades, para momentos de desânimo, e vou ser confortado pelo que nela está escrito, ou eu vou ser confrontado. Eu vou olhar para ela e vou dizer, poxa, olha quem eu sou. Porque daí ela vai me revelar. E esse é o medo que eu vejo na nossa geração. Eu diria que o confronto vem antes do conforto até, né? Uhum. Exato. Pode falar, depois vocês eu quero fazer uma noção. Perdão. Vocês não acham que isso também é um reflexo social? Hoje nós, justamente por sermos uma geração difícil, vamos nos englobar nessa realidade, nós viemos numa formação de décadas de pessoas que não se submetem a lideranças e automaticamente não aceitam ser confrontadas. A gente vê isso no mercado de trabalho, né, que o colaborador ele quer entrar na empresa impondo as regras dele, as condições dele, para que ele continue na empresa. A gente vê isso nas escolas.